Boa tarde. Nós estamos começando a 10ª e última mesa das Jornadas Latino-Americanas de Epistemologia Histórica, o webinário de História e Epistemologia das Ciências Humanas. Eu quero agradecer pela presença virtual de vocês aqui nesse evento, que é organizado pelo Grupo Epistas, Epistemologia e História Comparada das Ciências Humanas, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás e do Laboratório Escritas da História e Historiografias do Sul, também da Universidade Federal Fluminense. Eu quero agradecer também aos alunos e pós-graduandos que fazem parte da comissão organizadora, que tornaram esse evento possível, e agradeço também, claro, aos participantes da mesa de hoje, intitulada Para Além do Pensamento Moderno, são a Francine Eguelski, o Federico Navarrete Linares e o Marcos Lana. Antes de passar a palavra à Francine, eu gostaria de pedir ao público que mantenha seus microfones e câmeras desligados, porque isso nos ajuda a manter a estabilidade do sistema. Vocês também já podem assinar a lista de presença que aparece aí no chat, e como de costume, após todas as falas, nós faremos um brevíssimo intervalo, momento no qual vocês podem enviar suas perguntas, exclusivamente por escrito aqui também no chat do Meet. Nossos monitores vão estar atentos aí e nos enviarão as perguntas por ordem de chegada. A primeira rodada de perguntas vai ser feita por ordem de chegada para cada participante, então, por favor, identifiquem suas perguntas a quem elas se dirigem, e a segunda rodada vai seguir a ordem de chegada geral. Mas eu insisto, então, para que vocês enviem suas perguntas somente após a última fala, eu vou avisar o momento, porque para a gente poder organizar melhor aqui, nós não vamos considerar perguntas enviadas antes disso. Como vocês sabem, essa atividade está sendo gravada e depois vai ser publicada no nosso canal do YouTube. As 9 mesas anteriores já estão lá também. Bom, então nós começamos hoje a nossa última mesa com a coordenadora do nosso grupo, a professora Francine Eguelski, que é professora de Teoria da História da Universidade Federal Fluminense. Ela é doutora em História Social e mestre em Letras pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio de doutorado e depois um pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, sob a supervisão de François Hartog. E autora do livro Astronomia das Constelações Humanas, Reflexões sobre Claude Lévi-Strauss e a História, publicado pela editora Humanitas, editora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com apoio do Prêmio História Social de Teses e Dissertações do USP-CAPES. Francine, é um prazer estar aqui nessa mesa, moderando com a sua participação. Pode abrir o microfone, tem 25 minutos, eu te aviso um pouco antes, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada, Tiago. Quero dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês, com os meus colegas de mesa também, o Marcos e o Federico. Eu acho que o tema da mesa é um pouco desafiador, né? Para além do pensamento moderno. Cheguei até a conversar com o Marcos, será que tem um para além? Será que não é um aquém? Será que é possível pensar um para além do pensamento moderno? Em que condições? E eu acho que a gente decidiu dar, até para justificar o tema, a gente decidiu dar esse nome, né, para o tema, porque há muita discussão sobre pensamento decolonial, sobre outras maneiras, outras epistemologias, e não era exatamente isso a proposta da mesa, mas era isso também, né? Mas era pensando algo que pudesse abarcar todas essas questões e que pudesse, no fundo, trazer uma reflexão crítica ao pensamento moderno, porque, de certa maneira, foi ele que pautou toda a jornada, né? Todas as jornadas aqui de epistemologia histórica. Não há epistemologia sem modernidade no sentido científico, né? Vamos pensar, há epistemologias diferentes que não científicas. Então, é uma discussão que a gente pode pensar em fazer. Então, nesse sentido, eu vou apresentar algo que é uma espécie de, eu posso chamar de uma história intelectual do canibalismo no Brasil,
sobre o canibalismo no Brasil, porque esse tema, o canibalismo, ele marcou o pensamento tanto dos modernos como de não modernos, vamos dizer, né? E também sempre foi um tema que ajudou os modernos a desafiarem o pensamento moderno a partir de modos de conceber o tempo, de se relacionar com o mundo ou de pensar o mundo completamente diferentes, tá? Então, esse trabalho que eu vou apresentar aqui, que é uma, digamos assim, é o início de um texto que eu estou escrevendo, então é uma experimentação também, ele vem dos estudos que eu comecei no meu doutorado sobre o pensamento do Claude Lévi-Strauss e a história, e continuei no pós-doutorado, que era para pensar também um pouco como os antropólogos, uma parte da antropologia brasileira, né, ligada, sobretudo, às discussões da etnologia indígena, como o Eduardo Viveiros de Castro, a Tânia Stozzi Lima e outros etnólogos, faziam esse processo de crítica ao Lévi-Strauss a partir do pós-estruturalismo, né? E o central dessa crítica, na minha opinião, tem a ver também com uma reinterpretação do significado do canibalismo para a etnologia e para compreender o pensamento indígena. Então, como eu fiz esse exercício de tentar entender o modo como a etnologia indígena brasileira, essa vertente da etnologia indígena brasileira, coloca a temporalidade ameríndia do lado do devir, digamos assim, para usar uma palavra importante ou um conceito importante do Deleuze, como eles chegaram até aí, né, do ponto de vista da própria antropologia e etnologia. Agora, essa história ela é longuíssima, ela tem uma longuíssima duração, desde pelo menos o século XVI. Então, eu preparei minha apresentação, espero que eu consiga apresentar boa parte. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a janela. Vocês me dizem se chegou até vocês. Está abrindo aqui, você pode ampliar já a sua tela. Pode ampliar? Pode, tudo certo aqui. Tá, pode então, o nome dessa apresentação, eu pensei em dar figurações do canibalismo no Brasil, relatos, historiografias, vanguardas estéticas e etnologias. Então, começando, o Frank L'Estrangan indicou que o termo canibal, de origem ocidental e americana, foi inventado por Cristóvão Colombo. Apareceu em seu diário de viagem, tal como transmitido por Bartolomeu de las Casas no ano de 1492. Os índios das pequenas Antilhas se autodenominavam Cariba, que quer dizer ousados. Seus vizinhos inimigos, os Arawak, os chamavam Caniba, palavra detratora para designar aqueles que eram ferozes, praticantes de toda sorte de selvageria. Colombo teria empregado o termo injurioso usado pelos Arawak ao designar seus vizinhos e o aplicou de modo genérico para nomear os povos que supunha comedores de outros homens e que teriam a cabeça de cachorro e focinho amassado. O canibal tinha, então, essa conotação de homem, cachorro, filho do cão. Michel de Montaigne, nos Canibais, nos ensaios, apresentou os selvagens da França Antártica como seres cruéis, porém corajosos, que ganhariam sua honra e talhariam sua força pela prática da guerra e do canibalismo, movidos pela vingança. Sabe-se que o Montaigne foi leitor de relatos de viagem, como Jean de Lery e André Tevet. Montaigne descreveu aspectos da guerra dos selvagens americanos, a captura do prisioneiro, sua execução e a ingestão de sua carne pelos vencedores. O prisioneiro, o Montaigne já assinalava, longe de se apavorar com seu destino,
enfrentava o vencedor, desafiando-o e insultando, lembrando das derrotas que anteriormente os seus haviam impostos àqueles que o capturaram, das vezes que os seus haviam comido os parentes daqueles que estavam prontos para devorá-lo. Quer dizer, aquele que ia ser morto pelo ritual canibal, ele não fugia, né, do ritual. Ao contrário, ele ficava em tom de desafio. François Hartog notou que, para tratar do tema do canibalismo, esse tema estava no centro, no coração das polêmicas sobre a barbárie e a selvageria dos povos do Novo Mundo. E, para tratar desse tema, Montaigne partiu dos antigos para colocar em questão a sua própria civilização. Em História de Lince, Claude Lévi-Strauss também recorreu a Montaigne para afirmar o relativismo cultural, opondo-o à filosofia das luzes, ao impulso dos modernos de analisar ou julgar comportamentos e escolhas de diferentes culturas e sociedades, seguindo critérios de uma razão que eles próprios estabeleceram e tomaram ilusoriamente por universal. Então, há 3 momentos importantes que eu destaco aqui, que o Lévi-Strauss trata do canibalismo, né? O primeiro, que é num texto, que no curso do Collège de France, dos anos 74, 75, que ele fala que o canibalismo é um costume, tem um caráter lábil, né? Difícil de aprender. Em 93, no texto Nós Somos Todos Canibais, ele mesmo propôs que o canibalismo seria uma categoria etnocêntrica. Quer dizer, então ele estendeu a todas as sociedades essa prática, entre aspas, bárbara, inclusive às modernas contemporâneas, argumentando que o canibalismo congregaria várias modalidades e funções, reais ou supostas, e que, portanto, seria difícil estabelecer para o termo uma definição precisa. O outro momento que ele fala do canibalismo, mas como um modo da etnologia indígena começar a pensar de outra maneira o próprio pensamento indígena, a partir dessa corrente de ideias aqui no prefácio de L'Homme, que o Lévi-Strauss está falando. Essa corrente de ideias é justamente a etnologia brasileira, né? Resulta uma impressão de conjunto. Então, esse pós-fácil já é de 2000. Quer nos regozijemos, quer nos inquietemos, a filosofia está novamente no centro do palco antropológico. Não mais a nossa filosofia, aquela de que minha geração queria se livrar, com a ajuda de povos exóticos, mas em uma notável reviravolta a deles, né? Então, voltando aqui para o outro slide, em todo o século XVI, há relatos fantásticos, né, de viajantes, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Antônio Vieira, Gabriel Soares de Souza, Claude d'Auberville, Yves Devray, Jean de Lery, André TV, todos esses que eu coloquei aqui, né? E o Hans Staden fez desenhos, figuras interessantes, incríveis, né? Então, essa é o Assando um Prisioneiro, que eu deixo aqui no texto Viagem ao Brasil, de 1556. Então, uma outra passagem, que é do Pero de Magalhães Grândavo, que eu queria deixar aqui para vocês, que eu acho que é também muito interessante, né? E deve ter inspirado muitos outros pensadores e etnólogos, antropólogos, filósofos acerca do pensamento ou do modo indígena e da prática canibal. Então, eu vou ler aqui a citação. Vivem todos muito descansados, sem terem outros pensamentos senão comer, beber e matar gente, e por isso engordam muito, mas com qualquer desgosto tornam a emagrecer. São muito inconstantes e muito imutáveis, creem de ligeiro tudo aquilo que lhes persuadem, por dificultoso e impossível que seja,
e com qualquer dissuasão facilmente o tornam logo a negar. Então, eu gostaria de passar também para a importância do canibalismo, ou de uma interpretação do relato dos viajantes do século XVI na historiografia brasileira sobre o período colonial. E aí eu não poderia deixar de falar do Sérgio Buarque de Holanda, que foi justamente um dos que tornaram clássica essa discussão em 1959 no livro Visão do Paraíso. Então, é interessante que, do ponto de vista da historiografia, eu acho que é isso que eu mais quero destacar nessa passagem aqui, é que para os historiadores, o mote para entender o canibalismo é a partir do imaginário europeu e das ideias que possibilitaram as diferentes narrativas sobre o Novo Mundo e as populações indômitas. Então, é uma maneira de entender o pensamento europeu sobre as terras, o Novo Mundo. Então, em 59, no livro Visão do Paraíso, o historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda contrastou as diferenças entre a colonização portuguesa e espanhola da América e analisou as cartas do período colonial pelo topoi da visão edênica dos europeus em relação ao Brasil, sobretudo quanto à natureza. Buarque de Holanda explorou as repercussões desta fantasia sobre o esforço colonizador e sua interpretação para o conjunto de fontes oriundo da América Lusitana, estabeleceu uma leitura original sobre o Renascimento português. Buarque de Holanda escrevera que, embora a alta idealização sobre o clima e o temperamento das terras tenham ressoado pelo primeiro século da colonização regular do Brasil, a mitologia geográfica comunicada pelos viajantes já aparecia desbastada dos elementos mais fabulosos e reduzida a proporções relativamente plausíveis. Algo muito diverso do que teria ocorrido em relação às populações indígenas. Ele sugeriu desde o início que os portugueses viam os gentios, né, muito mais como perrocotino do que como bom selvagem. Buarque de Holanda ressaltou, então, aquele trecho, um outro trecho que eu coloco aqui, do Manuel da Nóbrega, sobre a conversão do gentio. Tá? Vou ler. São cães em se comerem e matarem, e são porcos nos vícios e na maneira de se tratarem. E esta deve ser a razão porque alguns padres que no reino vieram os vejo resfriados, porque vinham cuidando de converter a todo o Brasil em uma hora, e veem-se que não podem converter em um ano por sua rudeza e bestialidade. Então, em 86, a historiadora Laura de Melo e Souza publicou O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Nele, ela se dedicou justamente ao desencantamento dos europeus com o Brasil. Então, à medida em que avançava a colonização, mais a desilusão aumentava. Sobretudo no que diz respeito à humanidade, escreveu Melo e Souza, nos relatos dos cronistas e jesuítas entre os séculos XVI e XVIII, seria possível constatar que venceu a diferença. Infernalizou-se o mundo dos homens em proporções jamais sonhadas por toda a teratologia europeia. Então, o canibalismo, ele teve, a gente pode ver, teve um papel importante na investigação dos historiadores acerca do período colonial brasileiro. Não vou nem colocar aqui os historiadores do século XIX, como o Van Hagen e o Capistrano de Abreu, né, que também trataram sobre isso. Mas a minha linha de raciocínio é explorar essas passagens justamente para desembocar aí numa discussão sobre novas temporalidades a partir do canibalismo, vamos dizer assim.
Então, o canibalismo também aparece na história indígena, né, numa outra maneira. Então, a história indígena não é pensar a história a partir do ponto de vista europeu, mas pensar também a história dos indígenas nos seus próprios termos, vamos dizer assim. Então, esse livro da Manuela Carneiro da Cunha é um livro importante. E nesse, que foi, não à toa, publicado no aniversário do 5º centenário da chegada de Colombo na América, em 92. Então, a história, escreveu Carneiro da Cunha, está onipresente na vida passada e presente das sociedades indígenas brasileiras, e ela é encarnada pela destruição. Muitas sociedades indígenas têm teorias sobre o contato e a gênese do homem branco. Esses dois temas aparecem com frequência como efeito da ação ou vontade indígenas. O encontro com o homem branco, no pensamento ameríndio, viria acompanhado do problema da desigualdade no poder e na tecnologia. Entre os capítulos que compõem a coletânea, pode-se destacar, para o problema do canibalismo, o texto de Carlos Fausto. Fausto diz que um número cada vez maior de antropólogos e etnólogos brasileiros tem apontado uma continuidade na lógica do funcionamento das sociedades tupi antigas e das contemporâneas, o que ele chamou de um inegável ar de familiaridade entre elas, a despeito das suas flagrantes dissimilaridades demográficas. Ele propôs que as fontes quinhentistas que tratam do canibalismo entre os Tupinambá sejam lidas a partir de materiais etnográficos recentes. Então, passando para a discussão da criação artística, o canibalismo foi essencial, né, para a afirmação do movimento modernista brasileiro e, sobretudo, o nome é o Oswald de Andrade. Em 28, ele publica o Manifesto Antropófago, com o desenho ali da Tarsila do Amaral. Tá? Então, verdadeira revolução estética, a antropofagia modernista de Oswald surgiu com a marca da Semana de Arte Moderna de São Paulo, ocorrida em 22. O manifesto foi o ponto alto de uma visão audaz brasileira sobre as relações assimétricas que mantemos com os europeus e os estrangeiros. Entretanto, desafios sobre a história, a magia e a morte, a força criadora, naquele contexto, passou para o lado do nativo brasileiro, seja pela figura do índio, que devorava por vingança seu opositor, seja pela do escritor, que então passava a se apropriar da tradição vinda da Europa, estraçalhando-a com sua mente afiada. O filósofo Benedito Nunes, que eu acho que tem um dos ensaios mais interessantes sobre esse momento, né, do pensamento brasileiro, do Manifesto Antropófago, ponderou que o programa antropofágico oswaldiano continha uma metafísica bárbara, cuja maior ambição era conjurar as tragédias da nossa história. Fazendo delas o motor, não da negação da vida brasileira, mas, ao contrário, uma afirmação. Então, o canibalismo passou a ser um ponto em que se afirma o que se é, ou se afirma a diferença em relação ao estrangeiro, sobretudo ao estrangeiro colonizador, né, ou estrangeiro europeu, né, nesse momento. Então, a antropofagia, segundo Benedito Nunes, seria um só tempo metáfora, diagnóstico e terapêutica do país. Tivemos, antes dos estrangeiros estragarem tudo, nossa Idade do Ouro, nosso comunismo, nossa língua surrealista, o tupi. Então, aí tem um trecho do Manifesto Antropófago que eu coloquei para vocês. Tupi or not tupi, that is the question. Famosa frase. Né? Então, uma coisa interessante... 5 minutos, né? 5 minutos? Tá, então eu vou terminar de falar do Oswald. Falar também da poesia concretista e do canibalismo, que depois dos anos 20
a poesia concretista, ela passa a ser uma catalisadora da discussão sobre o canibalismo. Então, o grupo Nós Grandes, ele formado pelo Haroldo de Campos, pelo Augusto, pelo Décio Pignatari, eles começam a estabelecer uma relação, uma conexão entre a razão antropofágica do Oswald, o barroco brasileiro, o barroco literário, e o concretismo, que era o que eles mesmos estavam fazendo. Né? Então, essa parte é interessante. Eu queria assinalar aqui esse poema, esse livro, né, do Joaquim de Souza Andrade, que é o autor de Huguesa, que ele fala do Cunhambembe, que é considerado, né, o famoso chefe Tupinambá. Então, ele tem esse trechinho aí em que ele destaca. Então, é interessante porque é um poema, né? É um grande poema do século XIX. Bom, aí, na 24ª Bienal da Arte de São Paulo, em 98, foi comemorado o aniversário do Manifesto Antropófago, né, do Oswald. E eu queria destacar nessa comemoração, entre as várias obras que colocaram a questão da antropofagia, essa revisitação à instalação, não sei se é isso, ou a obra da Lygia Clark, de 73, que chama justamente Baba Antropofágica. Né? E ali é a partir daí, né, dos anos 70, final dos anos 60, já em meados dos anos 60, que a Lygia Clark começa a romper barreiras em relação à arte e experimentar a arte a partir de performances do corpo, né, vamos dizer assim. Então, a baba antropofágica, ela é famosa por isso. E aí eu chego aqui na questão do canibalismo e das temporalidades na etnologia indígena. Né? O Metrô, no livro dele de 28, ele marcou a centralidade da vingança no canibalismo. Né? É interessante que também em 28, o mesmo ano da publicação do Manifesto Antropófago, a Helene Clastres, né, tem um texto importante que chama Le Beau-Frère Ennemi, né, em que ela conjuga o canibalismo com a vingança, mas não uma vingança contra o outro, e sim contra a ordem social. Tá? Então, é como se ela avançasse, de uma certa maneira, a questão já colocada pelo Metrô. Já o Florestan Fernandes, ele faz uma análise do canibalismo, do ponto de vista da temporalidade, a partir de uma relação de afirmação do passado, o canibalismo relacionado ao sacrifício. Né? Então, de certa maneira, isso tem correspondências com o pensamento do Boas e do próprio Claude Lévi-Strauss, quando ele fala das sociedades frias, né? Que as sociedades frias elas teriam essa característica de tentar congelar o passado não congelar não o passado, mas congelar o tempo, né? Para que uma impressão de que a passagem do tempo não possa ser percebida enquanto tal, vamos dizer assim, né? Ao contrário das sociedades quentes, em que a história seria o motor do desenvolvimento das sociedades quentes. Então, nesse livro fundamental do Florestan, a função social da guerra nas sociedades tupinambá, ele faz uma interpretação do canibalismo relacionado ao sacrifício e, portanto, também ao modo de expressão da temporalidade indígena relacionada ou direcionada, de certa maneira, ao passado, como sociedades frias, vamos forçar um pouco a barra.
dizendo assim. A Manuela Carneiro da Cunha e o Eduardo Viveiro de Castro, já nesse texto de 85, Vingança e Temporalidade, os Tupinambás, eles apresentam um desafio, digamos assim. Na verdade, eles propõem romper com essa compreensão do canibalismo, primeiro como sacrifício, e do pensamento indígena como um tipo de temporalidade que está ligada também, sobretudo, ao passado. Ali, eles já apresentam o canibalismo como, digamos assim, um motor da vingança, e que a produção do sentido nas sociedades, no pensamento indígena, ela é sempre para um devir e nunca para uma simples volta ao passado, vamos dizer assim. Não seria um argumento ou um pensamento, de certa maneira, circular, mas um pensamento que abre várias portas virtuais do presente e do futuro. Então, eu imagino que eu já estourei meu tempo. Sim, um pouco. Eu vou parar por aqui e eu acho que na hora do debate a gente consegue continuar. Francine, muito obrigado pela sua apresentação. Aí, como você falou, na hora que a gente abrir a discussão aqui, a gente retoma algum ponto que você tenha deixado de fora da apresentação. Mas muito obrigado. Bom, agora vou chamar o professor Frederico Navarrete Linares, que é historiador e antropólogo. Ele obteve esse doutorado em Estudos Mesoamericanos pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, onde atualmente ele é investigador associado ao Instituto de Investigações Históricas, é membro do Sistema Nacional de Investigadores. Sistemas de pesquisa giram em torno das concepções indígenas de tempo e de história na Mesoamérica e nos Andes, e também sobre as transformações das sociedades ameríndias após a conquista e até os dias de hoje. Em seus muitos livros e artigos dedicados a esse tema, eu gostaria de destacar aqui um artigo publicado em português, intitulado Entre a Cosmopolítica e a Cosmohistória, Tempos Fabricados e Deuses Xamãs entre os Aztecas. Eu vou deixar até o link aqui para vocês no chat. Bom, e agora eu passo imediatamente a palavra ao professor Frederico Navarrete Linares. O Davi está aqui nos acompanhando, ele vai fazer a exibição das imagens que você enviou. Aí você pode avisar quando for para passar de uma imagem para outra, tudo bem? Tá bom. Então, boa tarde a todos. Falando das imagens, então, eu peço para vocês para mudar as imagens, mas agora ainda não começamos, ainda não. Eu vou falar uns minutinhos e depois começamos com as imagens. Eu gostaria de começar agradecendo o convite para fazer parte desta mesa tão interessante. Eu peço desculpas também pelos erros em meu português. Eu vou tentar falar em português, concordo com a mesa. Eu peço desculpas, mas para mim é sempre muito interessante pensar estes assuntos históricos e teóricos em português, porque muito das minhas conversas, da minha reflexão teórica, tem muito relacionamento com colegas e autores brasileiros. E então, para mim, é sempre muito... o português é uma boa língua para pensar. Então, eu vou aproveitar esta oportunidade para apresentar algumas reflexões gerais, mas também um exemplo muito particular do que eu gostaria de definir como as epistemologias da conquista do México. E a ideia não tanto apresentar uma comparação entre o que eu chamaria de a epistemologia tradicional da conquista, que foi construída desde o ponto de vista do pensamento europeu e desde o século XVI até hoje, esta perspectiva ocidental europeia tem sido a perspectiva dominante e ela tem construído uma epistemologia da conquista, que é o fundamento do poder colonial e depois do poder das elites nacionais do México, e também
do poder da ciência histórica moderna para compreender e explicar a conquista mesma. E o que eu vou apresentar é uma crítica desta visão tradicional, é uma proposta de uma nova visão, que não vai ser infelizmente não vai ser uma proposta apurada, completa, porque isso o que eu vou compartilhar com vocês hoje é precisamente o trabalho que eu estou fazendo neste momento para pensar a conquista de maneiras diferentes. Então, o que eu vou apresentar são algumas reflexões e eu estou muito interessado em ter seus comentários e suas opiniões para continuar desenvolvendo este pensamento. Então, a premissa inicial do meu trabalho é que a conquista do México pode ser compreendida como um evento cosmopolítico, do ponto de vista do que o que aconteceu foi que mundos diferentes, vários mundos diferentes, que não eram completamente desconhecidos, mas que nunca antes teriam sido tão próximos e teriam ficado tão envolvidos, começaram a tecer novos relacionamentos que, por sua vez, generaram novos mundos. Então, não estamos falando de mundos já acabados, não estamos falando de mundos fechados. A ideia do encontro de dois mundos, para mim, não é uma boa metáfora para pensarmos isto, mas estamos falando da construção de mundos diferentes, mundos conjuntos e mundos diferentes também, num processo de relacionamento entre agentes múltiplos. Não só culturas, não só grandes grupos, os espanhóis, os indígenas, os africanos, por falarmos em termos muito gerais, mas muitos tipos diferentes de agentes particulares. Mulheres e homens, humanos e não humanos, deuses e também animais e outros seres, teceram múltiplas redes de relacionamentos entre elas. E essas foram as que construíram o que até hoje chamamos de conquista do México. Esses relacionamentos entre agentes tinham muitas dimensões diferentes. Eles eram verbais, simbólicos, isso envolvia a comunicação, mas também eram corporais, também eram violentos, foram também relacionamentos por meio da força e da guerra, da destruição, foram sexuais e genéticos, teve muita miscigenação nos primeiros anos da conquista entre mulheres indígenas e homens espanhóis. Também foram alimentários, porque teve muita troca de alimentos, e a troca de alimentos foi fundamental para o desenvolvimento da conquista. Foram afetivos, amizades, inimizades, todo tipo de rivalidades e de afinidades. Foram políticos e foram muito mais. Naturalmente, a maioria das histórias da conquista se concentram sempre no aspecto político e no aspecto simbólico comunicativo, nos intercâmbios linguísticos, culturais e também nos intercâmbios políticos. Mas eu acho que para compreendermos a conquista e para poder propor uma nova epistemologia da conquista, é preciso levar em conta também todos os outros intercâmbios, os corporais, os afetivos e também os intercâmbios entre humanos e não humanos, não só os intercâmbios entre humanos. E estes intercâmbios, estes relacionamentos, estes intercâmbios que começaram a se tecer muito rapidamente desde 1519, o ano 1 Cana, quando chegou a expedição do Hernán Cortés às costas do México, até o ano 1521, quando foi conquistada a cidade do México. Estes relacionamentos foram o fundamento da conquista. A conquista foi produto dessa complexa e mudante, sempre mudança, sempre crescendo, sempre se modificando, desta rede de relacionamentos entre muitos tipos de agentes diferentes. Então, como seria impossível, no espaço desta fala, de falar de todos estes tipos de relacionamentos, esse é o projeto da minha pesquisa e da história da conquista que estou tentando escrever agora. Vou falar de um exemplo muito particular
mas que eu acho que é chave para entender tudo, que é o processo de tradução feita por Marina, que foi a mulher indígena que acompanhou a Hernán Cortés na expedição durante estes 2 anos e que foi encarregada de traduzir as palavras ditas por Cortés em espanhol, primeiro em espanhol e depois maya, e depois só em espanhol, ou fundamentalmente em espanhol, ao náhuatl, que era a língua falada pelos governantes indígenas do centro do México, com quem os espanhóis teceram as alianças chaves para a vitória sobre os mexicas. Então, não é um exagero dizer que a tradução da Malinche foi chave para o sucesso do que chamamos de conquista do México e para o estabelecimento das relações políticas e militares entre os indígenas e os espanhóis que permitiram a conquista. Então, o que vou tentar agora é propor contrastar a epistemologia da tradução tradicional e propor uma novas linhas para uma diferente epistemologia da tradução feita por Malinche, por a mulher indígena, que é a mulher indígena é claramente a protagonista, a principal actora desta reflexão que estou fazendo. Então, agora podíamos mostrar as imagens, por favor? Para podermos compreender a epistemologia da conquista, é importante, e a epistemologia da tradução feita por Marina, é muito importante também levar em conta. Já estamos compartilhando a tela? Obrigado. A seguinte. A seguinte. Então, para poder compreender, aqui se apresentam algumas imagens da Malinche no lienzo de Tlaxcala, que é a história visual produzida pelos tlaxcaltecas, que foram os principais aliados indígenas dos espanhóis e foram, na verdade, a principal força que permitiu vencer os aztecas ou mexicas. E os tlaxcaltecas fizeram, aproximadamente 30 anos depois da conquista, uma história visual dos eventos da conquista do México, e eles sempre apresentam a figura da mulher indígena, da tradutora, da Malinche, no centro de todas as negociações feitas entre indígenas e espanhóis, e também podemos ver que muitas vezes a figura da mulher é bem maior do que a figura mesmo do capitão espanhol Hernán Cortés. E ela sempre aparece entre os espanhóis e os indígenas, e a posicionamento das suas mãos dentro das concepções, das convenções pictográficas mesoamericanas, assinala que ela está falando entre as duas partes, que ela está fazendo, as mãos estão sempre cruzadas, isso assinala que ela é o ponto de comunicação entre as duas partes, que ela é a que permite o estabelecimento de relacionamentos entre as duas partes. Aqui, a seguinte imagem, por favor. Esta visão da centralidade da Malinche na conquista é compartilhada por muitas outras histórias visuais da conquista feitas pelos indígenas. De fato, em quase todas as imagens da conquista elaboradas por povos indígenas, Malinche, a mulher indígena, é tanto o mais importante do que Cortés, o capitão espanhol. E, de fato, os indígenas chamavam Malinche ao próprio Cortés. O que quer dizer que para eles a voz do Cortés era a voz da mulher Malinche. Então, para entender esta importância da Malinche, a seguinte, por favor, é importante entender, em primeiro lugar, a cadeia de comunicação entre Cortés, do lado esquerdo, Malinche no centro e os governantes indígenas do lado direito. Estes governantes podem ser de Tlaxcala, de Texcoco, do México, o esquema vai ser sempre o mesmo, não? O capitão espanhol, no lado esquerdo, fala em espanhol, e Malinche escuta e compreende o espanhol. Ela aprendeu espanhol nos primeiros meses do 1519, então ela podia fazer tradução direta do espanhol ao náhuatl para fins do ano 1519, mais ou menos. Em menos de 6 meses, ela aprendeu a falar espanhol do que as fontes nos revelam. E depois, Marina traduzia ao náhuatl as palavras do Cortés e era escutada pelos governantes indígenas que respondiam a Malinche em náhuatl, e Malinche escutava essa resposta e depois ela traduzia
a resposta dos governantes indígenas para o espanhol, para o Hernán Cortés. E Hernán Cortés escutava essa resposta. Nesta cadeia, podemos ver claramente que Malinche é o ponto-chave da cadeia da comunicação. Ela é a única que participa em todos os atos de comunicação e ela controla ao menos 2 desses atos. O que ela traduz do Cortés ao náhuatl e o que ela traduz do náhuatl dos governantes indígenas para o Cortés. Não temos, como Cortés e os espanhóis não falavam quase náhuatl, eles começaram a falar náhuatl um pouco depois do Marina, mas de todo jeito, não temos muita evidência. O Cortés não podia saber o que Marina traduzia, como ela traduzia suas palavras ao náhuatl, e, por sua vez, não podia saber como é que Marina traduzia as palavras dos governantes indígenas para o espanhol. Ele só falava em espanhol e recebia uma resposta em espanhol, mas não tinha nenhum conhecimento do funcionamento da tradução ao náhuatl nessa cadeia. Se podemos ver a segunda imagem, podemos, aqui tento mostrar essa mesma cadeia, com a seguinte imagem, esta está boa, com mais detalhes. Não? Cortés apresenta, fundamentalmente, uma série de falas formais em espanhol, que seguem a retórica jurídica espanhola da época, ao redor do requerimento, da petição de sometimento dos indígenas e das ameaças que ele profere para conseguir seus fins. Marina escuta o que Cortés dice e ela negocia como Cortés o significado do que ele diz. É muito provável que Marina tenha feito perguntas ao Cortés para conseguir traduzir corretamente ao náhuatl, ou para poder conseguir traduzir ao náhuatl, não sabemos se corretamente ou não, esse é outro problema, suas palavras, e depois ela traduz e explica as palavras do Cortés aos senhores indígenas, e também negocia com eles o significado das palavras do Cortés. É muito provável que os indígenas, os governantes indígenas, fizeram perguntas a Malinche para poder conhecer o que Cortés queria dizer e foi Malinche a que deu as respostas. Todo isto foi feito em náhuatl sem conhecimento dos espanhóis. E depois os senhores respondem e Marina também, muito provavelmente, faz perguntas aos senhores para afinar sua tradução ao espanhol. E, finalmente, Marina traduz e explica o que os senhores disseram, e Cortés escuta e provavelmente também faz perguntas sobre essa tradução da Marina. Então, aqui vemos claramente que eu pus em verde as cadeias, as etapas de comunicação que foram controladas por Marina, e em vermelho as partes da cadeia que foram controladas por Cortés. E como vocês podem ver, a dominação da Marina, da Malinche, da cadeia de tradução, é quase completa. Não? Ela domina 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos 8 elementos da cadeia. Por isso, eu pus a figura da Marina nesta gráfica muito maior do que a figura do Cortés e dos governantes indígenas, para significar precisamente o que os códices estão dizendo. Ela era a encarregada da comunicação. Agora bem, a seguinte, por favor. A epistemologia europeia da tradução não tem reconhecido essa importância da Marina, e isso obedece a preconceitos racistas. Sempre se dá mais importância às palavras dos espanhóis do que às palavras dos indígenas. Isso obedece também a preconceitos masculinistas ou patriarcais, que atribuem sempre mais poder e mais importância às palavras dos homens que às palavras das mulheres. Mas também, já essas duas coisas, o racismo ou o etnocentrismo, para falarmos em termos mais moles, mas o racismo e o masculinismo são posições epistemológicas. Então, boa parte da visão tradicional da tradução da Malinche está baseada numa epistemologia etnocêntrica e machista. Mas vamos falar também de outros elementos desta epistemologia tradicional, e vou ir rapidinho para ter mais tempo para a epistemologia alternativa que estou propondo. Para os espanhóis, e é o que eu tento mostrar neste esquema, as palavras do Cortés são refletam o mundo e realidades que são universais.
existe Deus, existe o rei, existe uma verdade, e essas palavras foram, tanto o mundo como as palavras foram criadas por Deus, e por isso os europeus assumem que toda tradução vai encontrar o verdadeiro significado, vai permitir transmitir essa verdade. É uma força que também tem uma dimensão religiosa. As palavras transmitem verdades universais que podem e devem ser compreendidos pelos indígenas. A ideia é que todos os homens, indígenas incluídos, têm uma razão natural que permite a elas e a eles muito mais do que a elas, não esqueçamos a questão masculinista, mas os homens têm esta razão natural que permite a eles conhecer as verdades da realidade, e então, se o discurso do Cortés fala dessas verdades universais, os senhores indígenas devem reconhecer, devem ter a capacidade de reconhecer essas verdades e de compreender as palavras do Cortés. Desde este ponto de vista, temos aqui uma epistemologia religiosa, que as palavras vêm do Deus e refletem a verdade do Deus. Então, tem uma força que vai para além do humano. Mas também temos depois, na história mais contemporânea, esta concepção religiosa universalista tem sido substituída por uma concepção científica universalista. As palavras dos espanhóis refletem realidades, referem uma realidade objetiva, humana e não humana, que é compartilhada de um jeito ou outro pelos indígenas e que, por isso, pode ser compreendida pelos indígenas. Então, os indígenas têm uma organização política, então eles podem compreender os conceitos políticos do Cortés. Os indígenas têm uma organização legal e civil e podem entender os conceitos legais e civis do Cortés. E sempre a ideia é que a tradução é só buscar as palavras que melhor referam uma realidade compartilhada entre os atores indígenas e os atores europeus, e a função da Marina seria simplesmente uma ponte que permite encontrar esse entendimento comum entre os dois. Este é o fundamento desta visão, é uma visão humanista, no sentido de atribuir aos indígenas uma humanidade compartilhada com os europeus e também supor que estas semelhanças são a base da comunicação. Como todo humanismo universalista, este humanismo universalista ocidental assume que a forma mais apurada, a forma mais perfeita da humanidade é a europeia e que os indígenas podem ser mais ou menos capazes de se acercarem de se aproximarem a essa perfeição europeia, mas de todo jeito, por o fato de eles serem humanos, devem ter a capacidade de entender as palavras dos espanhóis. Então, o que eu vou propor na última parte da minha fala, quantos minutos tenho ainda? Você tem mais 6 minutos. 6, bom, vamos rapidinho. São os elementos para uma epistemologia cosmopolítica ou cosmohistórica que podemos olhar para a seguinte apresentação, para a seguinte imagem, por favor. Nesta visão, o que temos é uma visão muito mais complexa, em que a tradução da Malinche não é uma tradução de verdades, nem de palavras que referam a realidades, mas é o estabelecimento e a negociação de relacionamentos complexos entre diferentes seres, entre diferentes agentes que estão entrando em contato por meio das palavras da própria Malinche. O primeiro ponto seria, para mim, assinalar que a analogia mais útil para compreendermos o trabalho a labor da Malinche, o trabalho da Malinche da tradução, seria mais bem a comunicação entre humanos e não humanos, como está sendo entendida pelos estudos mais recentes da filosofia das línguas e da etologia do comportamento animal. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao livro da Meyer, The Language of Animals, e ela fala que entre diferentes espécies biológicas pode haver uma comunicação que seja verbal, corporal e também que inclui alimentação, violência, todos os elementos do que falávamos da primeira parte da fala. E, de um ponto de vista, é muito mais interessante pensarmos a tradução da Marina como comunicação entre espécies do que como simplesmente comunicação entre humanos.
Se assumimos rápido demais a humanidade compartilhada entre indígenas e espanhóis, podemos cair muito facilmente na epistemologia tradicional. Então, para evitar essa armadilha da epistemologia tradicional, é bom pensarmos como comunicação entre diferentes espécies, e isso não quer dizer que eu diga que os indígenas eram como animais. Eu falaria mais bem que os que pensavam que os espanhóis eram como animais eram os indígenas. E os indígenas estavam se comunicando como unos seres que não eram completamente humanos para eles, e por isso deviam se comunicar de maneiras muito mais complexas. Havia a comunicação, para além da comunicação verbal, é muito importante a comunicação corporal e também a comunicação por meio de índices, para retomar a ideia do Peirce sobre os índices, que são estas indicações causales que permitem que não um significado propriamente linguístico-semântico, mas é um estabelecimento de relacionamentos causais entre ações e seus significados. E aqui podemos imaginar toda uma série de induções e de abduções feitas pelos indígenas ao redor dos índices presentados por o comportamento e as palavras dos espanhóis. Aqui as ideias do Alfred Yell sobre a abdução podem ser muito interessantes para entender este tipo de comunicação que não é propriamente semântica, mas é indéxica e é muito eficaz. Também, outra parte da comunicação é a intimidade e o relacionamento físico, corporal, entre os diferentes seres, e o fato de Malinche ser também a concubina, a amante do Cortés, faz parte desta capacidade de tradução que ela vai ter sobre o Cortés. E também, então o que Malinche, desde este ponto de vista, eu diria rapidamente umas quantas coisas. O que Malinche faz é estabelecer relacionamentos entre seres mais do que traduzir nomes. Então, ela não encontra que Tlatoani seja a tradução justa do rei em espanhol. Ela o que encontra é que é possível estabelecer uma analogia e uma relação entre esse rei do que fala Cortés e os Tlatoanis, os governantes indígenas, com quem ela vai falando ao longo da história. Então, mas o relacionamento não é simplesmente uma equivalência semântica, mas é um relacionamento. Rei pode falar com Tlatoani, Tlatoani pode responder a rei. E o mesmo poderíamos dizer do Deus. Deus não é encontrar a tradução do Deus em o conceito náhuatl do Teotl, mas estabelecer os deuses dos espanhóis são este tipo de seres e eles podem fazer estas coisas ou não podem fazer estas outras coisas em relacionamento com os Teotl, os deuses dos indígenas. O que vai acontecer, por exemplo, a partir da massacre de Cholula, em setembro de 1519, é que Marina e muitos outros indígenas vão ficar convencidos que os deuses espanhóis são mais poderosos e mais violentos do que os Teotl indígenas. Então, o que se estabelece não é uma equivalência semântica, mas é um relacionamento que é marcado também por questões de poder. Qual destes seres é mais poderoso? O que cada destes seres pode fazer como os outros seres com quem se relaciona? Então, o ponto não é que Deus, rei, os conceitos Deus ou rei dos espanhóis possam ser interpretados de maneiras diferentes dentro da cultura mesoamericana. Essa seria a proposta do relativismo cultural, não? Os mesoamericanos tinham suas próprias concepções e interpretaram a categoria rei, a categoria Deus, de acordo com suas próprias concepções culturais particulares anteriores. O que é mais interessante do trabalho da Marina é que suas traduções permitem estabelecer esses relacionamentos eficazes entre esses seres. Permitem tecer alianças, permitem definir inimizades, permitem identificar algumas pessoas e alguns deuses como amigos e alguns reis e outros reis como inimigos e permitem agir. É uma tradução que é efetiva para agir. Neste sentido, creo que a ideia dos language games de Wittgenstein
o conceito da contextualidade do linguagem das línguas sempre em relacionamento com as interações sociais concretas, que um pouco a ideia dos language games de Wittgenstein ou da teoria do enunciado do Bakhtin, podem ser muito interessantes para pensarmos o trabalho da Marina. Ele está estabelecendo contextos particulares de enunciação em que seres diferentes podem começar a falar entre si, podem começar a interagir entre si. E não é uma questão de significados absolutos, mas de analogias particulares que sempre são pragmáticas. Elas servem porque permitem avançar, porque me permitem estabelecer relacionamentos, porque Cortés fica contente, porque os governantes indígenas ficam contentes e podem ir para fazer a próxima coisa. Não? Então, é um acordo que permite tecer novos acordos. Não é uma questão simplesmente, é uma questão de efetividade também. E o ponto é que, ao estabelecer estes relacionamentos entre seres diferentes, vai criando dinâmicas novas. O que Marina permite é o estabelecimento de dinâmicas novas, tanto para os espanhóis, porque eles conseguem se relacionar com os Tlatoani, com todos os seres da Nova Espanha, da Mesoamérica, como para os indígenas mesoamericanos que conseguem se relacionar com os seres dos espanhóis. E por isso falamos dos deuses, cavalos, armas, tudo. Ou seja, não estamos falando só de pessoas, estamos falando de todo o conjunto dos seres que formam parte, que fazem parte de cada uma das expedições. E, para terminar, eu falaria que, desde este ponto de vista, o xamanismo, tal como tem sido desenvolvido no pensamento antropológico brasileiro contemporâneo, o xamanismo como um exercício cosmopolítico. É um dos melhores modelos para compreendermos, ou é um dos possíveis modelos, e para mim pode ser muito útil para compreendermos esta tradução. Malinche é uma xamã, no ponto de vista do que ela está estabelecendo relações diplomáticas entre seres que são desconhecidos e que são seres que ela não consegue conhecer completamente. O ponto não é se Marina soube traduzir corretamente o que os espanhóis diziam. O ponto é que ela conseguiu utilizar as palavras e as ações e as comunicações espanhóis para estabelecer relacionamentos do outro lado e para, assim, poder estabelecer uma comunicação. Mas o ponto comum da comunicação não é uma realidade compartilhada, como na epistemologia tradicional, mas é, mais bem, o relacionamento entre realidades que não são conhecidas para as duas partes. E a construção de acordos concretos, particulares, que permitem tecer as redes que vão permitir a eles agir juntos, seja para ser aliados ou seja para ser inimigos. Então, é muito mais interessante pensarmos Marina em termos xamânicos do que nos termos da epistemologia tradicional. E a minha proposta, a minha esperança é que esta proposta permita também superar os defeitos que eu señalei da epistemologia tradicional. Esta proposta vai para além do etnocentrismo, vai para além do masculinismo, porque reconhece a agência central da mulher e do papel também, e vai para além dos universalismos religiosos, por um lado, ou dos universalismos realistas científicos, pelo outro. E bom, com isso encerro minha apresentação e agradeço muito sua atenção. Professor Federico Navarrete Linares, muito obrigado pela sua apresentação, foi muito interessante também, assim como a da Francine, tenho certeza que o debate depois vai ser muito interessante. Bom, eu passo então a palavra agora para o professor Marcos Lana, que é doutor em antropologia pela Universidade de Chicago, foi diretor da ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e bolsista de produtividade do CNPq. Atualmente, ele é professor e chefe do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. E entre seus temas de pesquisa estão o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, a teoria da hierarquia de Louis Dumont e a antropologia das sociedades complexas. É coordenador do Núcleo de Estudos da Hierarquia e do Valor e autor do livro A Dívida Divina, Troca e Patronagem no Nordeste Brasileiro. Professor Marcos Lana, você tem 25 minutos. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui.
Sou eu que agradeço, Tiago. É um prazer participar aqui desse webinar. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem aqui. Eu estou usando meu celular, que eu tive problema na câmera aqui do meu computador. É muito importante para mim ter essa oportunidade de conhecer essa rede de pesquisadores que abarca várias universidades, estados, países, pessoas, né? É um prazer estar aqui ao lado do professor Federico e da Francine, a quem eu agradeço sinceramente o convite, por me tirar de um isolamento que eu já me impunha desde antes da pandemia. Enfim, eu não estou acostumado a lives, enfim, vamos ver aí como é que a gente se comunica, né? Bom, eu me considero um antropólogo ortodoxo, né, praticante de uma antropologia moderna. Então, o convite, né, o tema, né, para além do pensamento moderno, é recebido por mim como um desafio, né? E apesar de ter feito doutorado na Universidade de Chicago, eu me filio à tradição francesa, que é um país que pode, em boa medida, ser considerado uma nação moderna, né? Após longos períodos de campo em pequenas cidades do Nordeste brasileiro, eu me dediquei, como o Tiago falou, ao estudo da teoria antropológica, especialmente de 3 autores, que são, talvez mais do que clássicos, verdadeiros ícones da antropologia francesa, que é o Marcel Mauss, o Lévi-Strauss e o Louis Dumont. Modestamente, eu acredito na possibilidade de uma tradição que remontaria a Michel de Montaigne. Por isso, eu adianto que eu tenho dificuldades com a ideia de ir-se além do modernismo. Cada um tem o seu lugar de fala e o meu é de uma certa modernidade. Por outro lado, como se sabe há muito, não existe modernidade pura. A modernidade não é um ponto final na história, mas me parece que qualquer avanço que possamos imaginar para além seria sempre a partir de uma perspectiva moderna. No caso das ciências humanas, elas viriam de contextos que podemos definir como modernos ou pós-modernos, mas que passam sempre por uma recusa ou por uma aceitação de determinadas teorias da história. Muitos se negam a fazer uma grande narrativa a respeito da história e buscam desconstruir as grandes narrativas, como aquelas do século XIX, que, a meu ver, estão inconscientemente implícitas em muito do que se convencionou rotular de pós-estruturalismo, por mais que se busque negá-las. Passam ainda, e esse será meu argumento, ao qual, infelizmente, não terei tempo suficiente para expor, pois demandaria uma exposição sobre o meu entendimento particular da obra dos autores citados, mas passariam por aquilo que Lévi-Strauss chamou de uma volta ao passado, né? O que a expressão em francês, retour en arrière, né? Por exemplo, no pequeno livro que saiu postumamente em 2011, intitulado A Antropologia diante dos Problemas do Mundo Moderno, Lévi-Strauss defende a legalização do casamento homossexual na atualidade, lembrando várias formas de casamento, seja entre 2 mulheres, seja entre 2 homens, em sociedades e civilizações de vários continentes e períodos passados. Esses argumentos de Lévi-Strauss foram, em boa medida, contra os da sua discípula Françoise Héritier, que assessorou a Assembleia Francesa justamente num outro sentido. Héritier, que, por sinal, devia, em boa medida, a seu mestre, Lévi-Strauss, a cátedra de Sociologia Africana Comparada no Collège de France, foi, assim, desautorizada pelo principal inspirador da sua própria teoria do parentesco. Minha ideia aqui é de que, seja lá para onde formos, além da modernidade, o repertório humano não é ilimitado, assim como não o seria a bricolagem nem o caleidoscópio, que é uma das metáforas que Lévi-Strauss usa para exemplificar sua teoria da história. Evidentemente, isso não significa que a história não nos proporcione
imprevisíveis recombinações e novidades inéditas. Mas há algo mais importante para eu fazer aqui do que apresentar o que poderia ser uma teoria da história para Lévi-Strauss, ou refletir se a obra deste nos oferece ou não esta teoria ou uma grande narrativa. Antes de mais nada, é preciso explicitar o que estou pensando ser a modernidade. Em um colóquio sobre o pensamento além da modernidade, devemos nos posicionar a respeito de como definir o moderno. Não podemos, antropólogos, nos limitar a uma definição apenas temporal. Certamente, poderíamos pensar em vários modos levi-straussianos de definir a modernidade. Mas, ao contrário de Louis Dumont, por exemplo, Lévi-Strauss não nos apresenta um conceito acabado de modernidade. Como se sabe, há grandes divisores na obra de Lévi-Strauss, como aquele entre estrutura elementar e estrutura complexa. Ou então, como a Francine já se referiu, a diferença entre formas de historicidades frias ou quentes. Mas me parece decisiva, no contexto desse webinário, aquela diferença entre pensamento selvagem e pensamento científico, ou domesticado. A palavra domesticado é uma clara provocação, uma clara referência, uma sutil, aliás, referência de Lévi-Strauss à ideia de revolução neolítica. Né? Lévi-Strauss afirma várias vezes na sua obra acreditar em apenas duas revoluções na história de toda a humanidade, a neolítica e a industrial. Essa é uma diferença que eu tenho com a maioria dos comentadores atuais da obra de Lévi-Strauss, e porque a maioria dos comentadores atuais tende a minimizar a diferença entre pensamento selvagem e pensamento científico. Evidentemente, eu excluo a Francine aqui, que jamais cometeria isso, que eu acho que me parece um deslize, né? Dito de outro modo, meus colegas têm obscurecido uma diferença que Lévi-Strauss faz entre pensamento selvagem e científico, em parte por uma postura anti-kantiana, generalizada, comum a diversas correntes das ciências sociais e humanas atualmente em voga. Se há, para Lévi-Strauss, inúmeras e fundamentais semelhanças entre o pensamento selvagem e o científico, tanto em termos cognitivos quanto morais, além do fato de que, como eu já disse, não há modernidade pura, como indiquei, não há nenhum pensamento científico que se encontre em algum vácuo, que não esteja ancorado em um contexto de pensamento selvagem. Esse contexto é de um pensamento que pode ser tido como pré- ou pós-moderno, não importa, mas com o qual cada um de nós convive. Seria aquele relativo à arte, à família, à religião, à culinária, às linguagens, enfim, os esportes, os ritos, as máscaras, as maquiagens, tudo aquilo ao que o Lévi-Strauss se dedicou nessa longa carreira. O pensamento selvagem é assim do mito, da arte, da bricolagem, seja bricolagem intelectual ou objetificada. Já o pensamento domesticado ou científico, por sua vez, seria aquele que o filósofo Immanuel Kant classifica como crítico. Resumindo de modo grosseiro, o pensamento científico para Lévi-Strauss parte da estrutura ao fato, usando conceitos, enquanto o pensamento selvagem, que como todos sabem, não é o pensamento do selvagem, mas é um pensamento universal, faria o percurso oposto, com perceptos. Há, assim, uma diferença funcional de objetivos, de finalidades entre esses dois pensamentos. Não é o caso de entrar aqui em detalhes sobre a importância da ciência na vida do planeta nos últimos séculos, algo que todos reconhecemos. Também poderíamos definir de várias outras maneiras a modernidade, e talvez aqui a figura de Louis Dumont pudesse vir a nos ajudar. Dumont define a modernidade a partir do que denomina individualismo, em contraposição ao holismo hierárquico. Para Dumont,
Essa modernidade surge, ela se expressa em autores como Maquiavel, entre outros pensadores e filósofos, lidos por ele sempre com uma perspectiva etnográfica. Não é exatamente que esses autores inaugurem a modernidade, produzam a modernidade, mas elas expressariam a modernidade de algum modo. Dumont faz uma etnografia do que ele denomina variantes nacionais dos valores modernos. Retoma, por exemplo, a definição de Marcel Mauss da nação como um indivíduo-nação composto por uma coleção de indivíduos. Com Maquiavel, assim, a política se distingue de uma ética, da virtude, do bem comum, do dever ser e torna-se força, conquista, na qual todos os meios seriam válidos. As estratégias substituem as alianças. Ou melhor, as alianças ganham cada vez mais conteúdo estratégico, como nos casamentos entre as casas reais de diversos continentes, estudadas por Lévi-Strauss a partir do final da década de 70, fase desse autor que o conhecido antropólogo Eduardo Viveiros de Castro classifica como sendo já pós-estruturalista. O que eu estou lembrando aqui é que o pós-estruturalista Lévi-Strauss foi estudar as casas reais, não por acaso, por algum... Enfim, sigamos. Para Dumont, o homem moderno é um homem que deseja, como para George Agamben, aliás, mas Dumont tem o cuidado de se afastar de qualquer psicologismo. Dumont também opera com grandes divisores, mas são outros daqueles com os quais opera Lévi-Strauss, entre eles o de comunidade versus sociedade, a qual se associaria uma nação, como vimos. Outros autores operariam outros divisores, como aquele entre indivíduo atômico moderno e indivíduo relacional, por exemplo. Como muitos críticos da antropologia moderna têm apontado, essas oposições entre grandes divisores nos remetem àquela entre o eu e o outro, o ocidente e o resto. A meu ver, de nada adianta desconstruirmos conceitos, pois estes têm uma história da qual somos herdeiros. Afinal, moderno é quem se autodenomina moderno. Por mais que haja uma não-modernidade por trás, digamos, da arquitetura moderna de um Oscar Niemeyer, esse aspecto não moderno só poderia ser aquilo que antecede a modernidade. E aqui ressurgem as voltas ao passado de Lévi-Strauss. Quero dizer, a ciência não deixa de ser moderna, mesmo se jamais tenhamos sido modernos. Talvez o mais correto fosse dizer, a partir do nosso presente, que jamais fomos apenas modernos. O que poderia existir além da modernidade? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo, sim, tudo bem. Tá aqui. Ora, o que poderia haver além da modernidade? Aquilo que sempre existiu, como os dons ou as dádivas, as prestações não mercantis de Marcel Mauss, ou as alianças hierárquicas de Dumont, a reciprocidade, a bricolagem, o pensamento selvagem de Lévi-Strauss. Minha menção a esses conceitos é para comentar uma característica muito forte da pós-modernidade que vivemos, o aspecto que me parece quixotesco de variadas formas de críticas à ciência, seja de perspectivas religiosas que nos remetem, ora a obscurantismos típicos de eras medievais, ora a fanatismos fundamentalistas que Dumont associaria a um individualismo radical contemporâneo. O que proponho é investigarmos com a máxima cautela em que nível profundo se estrutura, por exemplo, a medicina, para melhor poder desvendar seus inegáveis aspectos autoritários, que têm sido muito assunto da antropologia da saúde ou da antropologia da medicina, por exemplo. A meu ver, a crítica não exclui, mas pressupõe a termos a estruturação dos fatos e eventos, a construção da pessoa, por exemplo, a pessoa dos médicos, em qualquer contexto. Dito de outro modo, temos de entender como e de onde vem aquilo que objetivamos criticar, de onde vem a força do inimigo. Há um custo a se pagar quando posturas críticas exageram suas próprias possibilidades,
como se houvesse um valor inerente na crítica por ela mesma, como se houvesse valor em cutucar o inimigo com a vara curta. Como já notava Lévi-Strauss em 1952, no conhecido Raça e História, a crítica pode ganhar um aspecto meramente retórico quando desconhece a estruturação da diversidade. O racismo, por exemplo, mesmo negado por cientistas, tanto sociais quanto biólogos, permanece praticado cotidianamente por inúmeros segmentos de nossas sociedades. Há um limite para o poder da ciência, o que evidentemente não implica que devamos abrir mão do pensamento crítico. Quando contraposto ao fato inegável de o pensamento antropológico moderno se constituir a partir da realidade colonial, o africanista Edward Evans Pritchard, que era ele mesmo militar inglês, como outros grandes etnógrafos de seu tempo, como Raymond Firth ou Edmund Leach, Evans Pritchard respondia que a antropologia, apresentando e conhecendo outras construções do mundo, teria a função de tornar o colonialismo menos violento e cruel. É notável em Evans Pritchard a aceitação da tensão entre o eu e o outro, tensão esta máxima quando se trata de enfrentamentos bélicos que Evans Pritchard reconhecia como constitutivos do conhecimento antropológico. Tudo se passa como se, após as invasões dos descobridores de territórios, dos ocupantes militares, dos comerciantes, dos agentes da burocracia colonial, dos missionários, se seguissem os antropólogos a se apropriar de uma última fronteira, a do pensamento nativo. E o que pode a antropologia? Ela pode mais? Ora, ela vem desde pelo menos o começo do século XX, fazendo uma verdadeira revolução copernicana, obrigando o pensamento europeizado ou eurocêntrico a se expandir, incluir outras artes, outras religiões, outros sistemas matrimoniais, outros modos de existência, outras construções da natureza, outras filosofias. A antropologia obriga o quê? Por comodismo, estou chamando aqui de pensamento europeu, a pensar e coexistir com a alteridade. Não tem sido fácil essa coexistência. Que o digam os dramas, por exemplo, dos refugiados pelo planeta. Eu sou mais cético do que muitos dos meus colegas a respeito de uma colonização inversa, o europeu passando de sujeito a objeto da colonização de outros pensamentos. E isso por um fato básico. Se não há superioridade moral nem cognitiva do europeu, há a superioridade bélica daqueles que produziram com a sua ciência bombas atômicas. Em seu livro sobre Lévi-Strauss, Francine Jegelski lembra que Jean Pouillon, que coordenou por décadas tanto o periódico dirigido por Sartre, Le Temps Moderne, como aquele fundado por Lévi-Strauss, L'Homme, notou que, abro aspas, citando a Francine, a antropologia estrutural tem como objetivo principal a compreensão do outro e a originalidade da obra levi-straussiana seria a fundação da alteridade como a descoberta de uma relação, não de uma barreira. A compreensão do outro não significaria nem a simples identificação, o que tornaria o outro familiar, reduzindo a diferença a uma espécie de ilusão, nem a negação da possibilidade de apreensão, como se fosse um objeto insondável, o que tornaria a indiferença incomunicável. Lévi-Strauss procuraria, então, aqui eu cito o Pouillon, é a Francine citando o Jean Pouillon, manter o outro na sua especificidade. Talvez fosse melhor usar outro verbo, não manter, mas respeitar o outro na sua especificidade, dado que nem a especificidade do outro, nem a relação de autoridade seriam estáticas e sim dinâmicas. O meu argumento aqui é que, se compreensão implica apreensão, logo, um mecanismo análogo e solidário ao controle colonial, ela também é relação, comunicação. Ela não implica a redução do outro ao eu, mas reconhecimento do outro.
implica a construção da ponte possível, a superação de barreiras dadas pela própria diversidade cultural. Ainda citando Francine e Hegelski, abro aspas, a investigação do outro realizada por Lévi-Strauss não aboliria, então, a distância entre o sujeito e o objeto. Permitiria, antes, percorrer a diferença, mas sem suprimi-la ou dissolvê-la em uma vaga simpatia, sob o pretexto de descobrir a humanidade profunda, destruindo tudo o que faz dos homens o que eles são, quer dizer, seres profundamente diferentes uns dos outros. Mais do que, fecha aspas, mais do que imaginar mundos possíveis, parece-me mais sábio reconhecermos a estruturação das diferenças em seu nível mais profundo, para que não nos iludamos com possibilidades meramente retóricas. Há toda uma antropologia política estruturalista a ser feita com Lévi-Strauss e Louis Dumont. Obrigado. Professor Marcos Lana, muito obrigado pela sua apresentação. Como eu falei, a gente vai ter muito espaço para o debate aí depois, acho que foi tudo muito, muito interessante, todas as apresentações. A partir de agora, as pessoas, os nossos ouvintes, podem enviar suas perguntas por escrito aqui para o chat. Por favor, indiquem para quem a pergunta se dirige. E a gente vai chamar 8 minutinhos de intervalo, a gente volta às 16h45. Eu vou pedir para que vocês não saiam da sala, apenas fechem seus microfones e câmeras, mas permaneçam aqui, e aí às 16h45 nós retomamos e eu leio as perguntas que vocês enviarem para os nossos convidados da mesa hoje. Ok? Até já, vocês podem já enviar as perguntas. Nós estamos retornando, os professores Francine Hegelski, Federico Navarrete e Marcos Lana, se puderem só abrir as câmeras para eu ver que estão todos aqui. Aí eu já passo as perguntas, ok? Obrigado. O professor Marcos Lana está aqui, a Francine ainda não voltou. Dá só um minutinho para a Francine voltar e a gente já... Tá bom. Pronto, a Francine está aqui. Bom, então eu vou passar as perguntas que nos foram enviadas aqui durante esse intervalo. A primeira delas é feita pelo Caio Whittaker para a professora Francine. O Caio pergunta, Lévi-Strauss caracteriza as sociedades frias como aquelas que procuram anular de maneira quase automática o efeito que os fatores históricos poderiam ocasionar sobre seu equilíbrio e sua continuidade, enquanto as sociedades quentes interiorizam o devir para dele fazer um motor de seu desenvolvimento. Ele está citando aí o pensamento selvagem, né, nessas definições. O Caio continua. Me parece que Lévi-Strauss aponta para uma contraposição entre sociedades que privilegiam a tradição e sociedades que privilegiam o progresso. Como se poderia compreender a proposta de Viveiros de Castro e Carneiro da Cunha de pensar o devir nas sociedades frias, tendo em vista o privilégio dado pela nossa sociedade ao progresso técnico para a dominação da natureza? O que pode se notar desde as filosofias do 17, como aquela elogiosa desenvolvida por Francis Bacon, até as teorias críticas surgidas no final do 20 e do 21 sobre o antropoceno, onde encontram-se contribuições significativas de Viveiros de Castro. Eu vou ler, acho que todas as perguntas, né, porque aí dá um tempo também de pensar na resposta, e aí a gente responde em bloco todas também. Agora eu quero mandar Leila Saades para o professor Federico Navarrete Linares. Ela pergunta se o senhor poderia citar alguns autores que estão trabalhando com a questão do xamanismo, de que maneira essas cosmologias, teorias, conceitos levantados pelo xamanismo podem contribuir para o campo da história, né? Creio que para a investigação dos historiadores, né, sobre esses objetos. Aqui agora chegou a pergunta enviada pela Larissa para o professor Marcos Lana. A Larissa pergunta se você poderia nos falar um pouco mais de como você vê a contribuição de Lévi-Strauss para pensar as diferenças e pontos de conexão entre o pensamento científico e o pensamento selvagem.
E se vocês me permitem, eu queria fazer uma pergunta para os três, aproveitando a questão do tema da nossa mesa, né, e a fala do professor Marcos Lano. Bom, o nosso grupo que está organizando esse evento, ele se dedica à história das ciências, né, com ênfase entre alguns pesquisadores à epistemologia histórica, que é um tipo de história das ciências que o Foucault caracterizou pela retomada do projeto crítico da Aufklärung, né, assumindo uma função política muito clara de crítica do presente. Essa história das ciências, então, o Foucault vai dizer, eu peguei aqui para citar o trecho dele, Foucault diz, essa história das ciências é o exame crítico de uma razão cuja autonomia de estrutura traz consigo a história dos dogmatismos e despotismos, consequentemente, uma razão que só tem efeito de libertação desde que consiga libertar-se de si mesma. Da citação do Foucault. Então, nesse sentido, a questão crítica colocada por Kant, em termos de limite de ultrapassagem possível, que é daquilo que nos é possível conhecer, se torna, na epistemologia e na história das ciências, uma investigação sobre aqueles elementos do nosso modo de explicar a nós mesmos e aos outros, que, apesar de se apresentarem como naturais e necessários, carregam a marca do acaso, da contingência e também da violência. Então, será que vocês poderiam falar um pouco mais sobre a confiança de vocês nessa capacidade das ciências humanas, com suas origens tão fincadas na modernidade, de libertar-se dos seus despotismos e dogmatismos para a análise dos outros e de nós mesmos? Então, eu passo primeiro a Francine, para manter a ordem das apresentações. Desculpa, o Caio pediu para que a pergunta feita à Francine também, se o professor Marcos Lano puder comentar. Bom, Francine, Então, Tiago, as perguntas todas a gente responde nessa rodada, é isso? Então, isso, exatamente. Tá bom. Obrigada, Caio, por sua pergunta, e, na verdade, ela dá uma oportunidade de eu falar um pouco mais, né, porque foi aquele final da minha fala, e que é interessante porque o próprio Lévi-Strauss, se não me engano, é um texto de 93, que também o prefácio ou pós-fácio da revista L'Homme, ele diz que as sociedades quentes estão passando por um processo de resfriamento e as sociedades frias estariam passando por um processo de aquecimento. Quer dizer, ele estava percebendo que havia dentro, digamos, do universo que ele habitava, né, o mundo europeu, o início de uma crítica ou de uma resistência à própria história. E depois a historiografia, os historiadores vão refletir sobre isso, né? O que o François Arteuil chamou depois de presentismo, que seria uma relação de desconfiança ou medo com o futuro e, portanto, essa dissociação da relação do futuro com o progresso, né, que já começa no início do século XX, no pensamento, e mesmo no XIX, sempre houve críticas à modernidade, né, em relação à ideia de progresso e tal, mas que passou a ser assimilado de maneira mais profunda, mais radical, vamos dizer assim, pela própria história e os historiadores a partir dos anos 90. Então, dentro da antropologia, inclusive a levi-straussiana, dessa relação que ele propõe inicial, porque, veja, a dicotomia sociedades quentes, sociedades frias, ou os dois polos ideais, tipo, né, sociedade quente, sociedade fria, é estabelecida pelo Lévi-Strauss. Você citou aqui o Pensamento Selvagem, mas também nas entrevistas com Georges Charbonnier, no final dos anos 50, se não me engano, 59, uma coisa assim. Então, que ele usa essa distinção teórica, que ele chama assim, para explicar as diferenças entre o pensamento indígena ou o modo de ser dos grupos indígenas e o modo de ser do moderno, né? Então, ele fala que a melhor maneira de explicar essa distinção, essa diferença
entre o pensamento científico, vamos dizer assim, e o pensamento selvagem, né, para usar um outro termo, seria o modo das sociedades reagirem à história, né? E aí, então, você tem razão, aqui que você fala, uma estaria mais ligada ao passado e, portanto, a uma reafirmação de uma certa tradição, né? Nós aprendemos com os nossos antepassados, e a outra estaria mais ligada a esse processo desenfreado gerado pelo capitalismo, né? Sociedades históricas, científicas e ligadas ao modo de produção capitalista, vamos dizer assim, né? Então, essa proposta, essa leitura do Viveiros de Castro e da Manuela Carneira da Cunha, né, desse texto de 85, mas que já vem da tese do Viveiros de Castro e depois desencadeou uma série de outras interpretações e pensamentos sobre o presente e sobre as próprias sociedades indígenas, eu coloco ela como... eu gosto de sempre pensar essa maneira de se colocar em relação às sociedades indígenas como um desafio à história. Mas eu concordo com as críticas e os apontamentos críticos, vamos dizer assim, que o Marcos colocou aqui, que não é simples propor a indianização do pensamento moderno por um argumento de retórica, porque há um processo aí que precisa ser feito, né? Então, não sei se ele é possível. Então, eu diria que o devir portanto, a compreensão do perspectivismo ameríndio, que está ligado aí a essa interpretação da temporalidade canibal, né, vamos dizer assim, ou do pensamento indígena, ela ajuda a gente a interpretar e pensar muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela deve ser localizada em relação aos sujeitos e ao estilo de pensamento que ela tá discutindo, né? O que há é uma proposta de avanço, né, para a própria transformação da própria antropologia e depois, talvez, até do mundo a partir desse pensamento. O que eu vejo com algumas limitações nesse avançar, mas eu penso que houve, evidentemente, fortes contribuições da etnologia indígena brasileira e da discussão sobre o devir no pensamento indígena, que são importantes, né? Haja vista, inclusive, a discussão que o professor Frederico fez. Bom, a pergunta era de fôlego, então eu tive que desenvolver mais. Agora, a pergunta do Tiago sobre a confiança se a gente tem, né, confiança nas ciências humanas para análise dos outros, é difícil responder sim e não, né? Não sim, porque as ciências humanas, apesar de todas as violências que ela mesma, que ela mesma advém e que ela mesma impõe aos outros, né? Ela ainda é um terreno de debate, de discussão, de apresentação de diferenças que a gente não pode abandonar, eu penso, né? E a série de ataques, especialmente que a gente tem sofrido em relação às ciências humanas no Brasil, especialmente depois do governo Bolsonaro, não me faz ficar tranquila em atacar, né, as ciências humanas nesse sentido de dizer que não. Então, eu acho, ao contrário, eu acho que todo esse percurso que eu tentei até falar aqui sobre em relação ao canibalismo, mostra o quão rica é a possibilidade da gente pensar em si mesmo e no outro, né? Porque pensar o outro também é uma maneira diferente de pensar a si mesmo. Então, eu acho que as ciências humanas, apesar das limitações que elas vai ter, inclusive da onde ela veio, né? Porque ela foi gerada, ela nos permite aí
tentar, digamos assim, garantir, ou garantir talvez seja uma palavra demais, mas permite deixar uma das possibilidades de mundos melhores, mais abertos à diferença. Ok, muito obrigado, Francine. Então, eu passo para o professor Federico Navarrete, que pode responder as perguntas agora, por favor. Pode abrir o microfone. Já estou pronto. Bom, para responder a pergunta específica que foi feita para mim sobre quais seriam os autores que têm trabalhado o tema do xamanismo na antropologia brasileira, a resposta é muitos. Mas eu me inspiro fundamentalmente num texto do Eduardo Viveiros de Castro, que é uma introdução a uma edição de Lévi-Strauss, Leituras Brasileiras, e seu texto é parte dessa coletânea, e seu texto chama-se Xamanismo Transversal, Lévi-Strauss e a Cosmopolítica Amazônica. Esse texto, eu faço referência desse texto do artigo que foi compartilhado por Tiago, e é um referente importante, o mesmo que os trabalhos do Carlos Fausto, Inimigos Fiéis, e os trabalhos da Aparecida Vilaça. Mas este conceito, e também do Pedro Cesarino, da USP, todos eles têm diferentes definições, não é uma definição única ou simples do xamanismo, mas todos estes autores e outros mais coincidem, do meu ponto de vista, numa concepção do xamanismo como um processo de negociação cosmopolítica entre comunidades diferentes, definidas fundamentalmente por terem corpos diferentes, não? Então, o xamã é a pessoa que é capaz, que pode falar com os animais e se comunicar com os animais, com o que nós chamamos de animais, como se fossem humanos. Então, ele tem essa capacidade de estabelecer comunicação significativa para além das diferenças corporais, que, segundo o multinaturalismo amazônico, seriam as diferenças fundamentais entre as espécies. Não as diferenças culturais, mas as diferenças corporais, e o xamã é precisamente aquele que é capaz de estabelecer a comunicação entre os seres com diferentes corpos. Desde esse ponto de vista, se nós pensamos as diferenças entre espanhóis e indígenas na conquista, no primeiro ponto, como diferenças corporais, então, muitas das ações feitas pelos ameríndios para se relacionarem com os espanhóis, isso inclui Malinche, mas também muitos outros agentes ameríndios que estabeleceram relacionamentos com os espanhóis. Essas relações vão ser, em primeiro lugar, através do corpo e para tentar poder se comunicar para além das diferenças corporais. Eu lembro uma frase do Lévi-Strauss, que é bem conhecida, eu acho que é do Pensamento Selvagem, não? E que ele fala que quando os europeus, a maior dúvida dos europeus era se os indígenas tinham alma ou não. Mas a dúvida, o que interessava aos ameríndios, era averiguar que tipo de corpo tinham, que corporalidade tinham os europeus, e para isso era que eles utilizaram técnicas xamânicas, não? E também técnicas de intercâmbio de longa data nas tradições ameríndias. Então, essa seria uma das principais referências. E para a pergunta geral do Tiago sobre as ciências humanas, eu diria duas coisas. Eu acho que, como eu falava, Francine, os ataques às ciências humanas feitos desde o ponto de vista das direitas modernas e desde o ponto de vista dos agentes mais conservadores, acho que são uma demonstração muito clara que para eles as ciências humanas têm um risco. São perigosas porque as ideias que elas propõem podem ter efeitos reais e podem ter consequências reais. E isso para nós é um desafio. Agora nós precisamos precisamente produzir essas ideias perigosas para responder aos ataques destes agentes políticos conservadores, não? Essa seria uma coisa. São eles que dão essa importância às ciências humanas, e agora é nossa responsabilidade
assumir essa responsabilidade e produzir esse conhecimento perigoso que seja verdadeiramente perigoso para a reprodução do ordem capitalista atual. Então, mas nem todos fazemos isso e nem todos querem fazer isso, não? Mas eu acho que é um possível projeto para as ciências humanas. E outra coisa que eu falaria, outro ponto que para mim é muito importante, no menos no caso da antropologia brasileira, é muito evidente, é uma das coisas que mais admiro da antropologia brasileira, e é uma coisa que está começando a acontecer também no México, muito mais devagar do que no Brasil, é o estabelecimento de novos relacionamentos com os povos indígenas e a redefinição da antropologia como uma ciência que construi conhecimentos compartilhados, que construi compartimentos não sobre esses outros, mas com esses outros. E conhecimentos que são úteis não só para nós, mas também para eles, e que implicam não só a crítica e a descrição do mundo dos outros, mas também a crítica e a descrição do nosso mundo, da nossa sociedade, dos nossos preconceitos, do nosso conhecimento. Então, eu acho que é um pouco o que eu estou tentando fazer. O que eu estou tentando fazer com esta análise da conquista é tentar reconstruir as epistemologias indígenas do século XVI e tentar construir a minha interpretação da conquista a partir dessa reconstrução das epistemologias indígenas para poder fazer uma crítica das epistemologias dominantes europeias. Então, eu acho que esse é uma outra ponto de interesse. E o último seria que é uma exceção, de algum jeito, é um señalamento diferente, que é que se as ciências humanas querem ser importantes no século XXI, um dos primeiros passos uma das primeiras coisas que as ciências humanas devem tentar fazer, elas, em conjunto, é precisamente ir além do humano. E isso implica também ter um diálogo constante com as ciências naturais, as chamadas ciências naturais, e, ao mesmo tempo, humanizar as ciências naturais e naturalizar as ciências humanas, de algum jeito. Eu acho que uma dos maiores perigos é que as disciplinas tendem a separarem o humano e o natural, quando as epistemologias ameríndias não fazem isso, e quando a realidade contemporânea não permite mais fazer isso. Agora é impossível estabelecer essa separação na realidade contemporânea. E isso é um grande desafio para as ciências humanas, que devem levar em conta também essas realidades que tradicionalmente não tínhamos levado em conta, que não era nosso assunto, não era uma questão dos científicos naturais, mas agora essa divisão não tem mais sentido. Então, eu acho que essas três linhas me dão um pouco de esperança de que o que a gente faz pode ter alguma relevância para além do acadêmico, e bom. Muito obrigado. Eu gostei muito da ideia da nossa tarefa de produzir pensamentos perigosos. Muito bom. Bom, então eu passo agora ao professor Marcos Lana para responder as perguntas. Professor. Seu microfone já está aberto. Não está não, fechou de novo agora. Oi. Como? Estamos ouvindo. Está aberto aqui, não está me ouvindo? Olá, estamos ouvindo agora. Está aberto. Desculpa. A minha conexão não está muito boa, estou aqui no celular. Bom, obrigado pela pergunta. Eu talvez não seja capaz de responder, porque, como disse a Francine, são perguntas bem profundas, né? Mas eu teria vários comentários a falar sobre tudo que foi comentado até aqui. Eu acho que é importante a gente dizer que há uma certa correlação entre o pensamento selvagem e as subjetividades frias em relação à história, a construção de uma história mais fria. E assim como há uma correlação, é muito a ciência que faz as sociedades quentes serem quentes, né? A ciência está sempre se colocando novas questões, né? Está sempre buscando avanços, né? Então, a ciência, de uma certa maneira, ela esquenta as sociedades, né? E o que eu acho que é importante é que
salientar é que o Lévi-Strauss acreditava, como Montaigne já acreditava, num certo esfriamento da história, né? O Montaigne, se não me engano, foi prefeito de Bordeaux, né? Mas ele, por exemplo, foi um dos incentivadores da ideia do achados e perdidos. Ele buscava a boa comunicação entre as pessoas, estava mais preocupado que as pessoas conversassem entre si do que construir pontes. Ele dizia isso, né? Do que, vamos dizer, um progresso, um desenvolvimentismo, isso no século XVI, né? Então, a resposta do Lévi-Strauss é muito diferente da do Foucault, né? Eu gostei muito achei bem oportuna a intervenção do Tiago, comentando, né, enfim, dos fundamentos aí do seminário, do grupo de pesquisa, mas é muito importante salientar a diferença entre Lévi-Strauss e Dumont, do Foucault. Eu acho que nem Lévi-Strauss nem Dumont acredita nessa ideia de libertar-se de si mesmo. Muito pelo contrário. Por isso que eu acho que é importante enfatizar essa coisa que somos modernos e vamos continuar. Não somos perspectivistas. Nós podemos aprender muito sobre a modernidade a partir do conhecimento do perspectivismo. Mas há limites, né? Quer dizer, como é que você vai acabar com combustível fóssil nas próximas décadas, por exemplo? São questões, não são. Eu desconfio um pouco de muitas das respostas que estão sendo dadas, que podem ser muito sedutoras, como, enfim, muitos sermões são sedutores, né? Então é importante também a gente ver que não tem. Eu acho que a pergunta que me foi feita, eu não peguei o nome da pessoa, mas enfim, pode se sentir livre para me perguntar novamente aí pelas redes sociais, mas eu acho importante ver que não há uma oposição absoluta entre pensamento selvagem e pensamento científico, que todo pensamento científico ele pressupõe o pensamento selvagem. O contrário não é verdadeiro, né? Há uma simetria entre eles que não é uma oposição absoluta. Agora, a coexistência deles é a grande questão, tá certo? É isso que eu tentei falar no final da minha fala, né? Que talvez seja muito mais difícil do que nós possamos imaginar, né? Até para a gente avaliar quão destrutiva é a ciência. Eu acho que o professor Federico lembrou muito bem que as ciências humanas elas são úteis não só para um pensamento europeu, mas também para o pensamento ameríndio, né? Mas isso também é verdadeiro da outra ciência, vamos dizer, das ciências naturais, né? Que também, enfim, os ameríndios têm todo o direito de buscar, né? Enfim, como tem buscado, né? Sei lá, desde da câmera, de se tornarem cineastas, usarem computador, irem para as universidades, né? Então, não é só o que eu acho é que muitas vezes, bom, sobre a questão da libertação, de libertar-se sobre si mesmo, é muito pouco conhecido o Homo Equalis, um livro do Louis Dumont, onde ele vai fazer uma verdadeira arqueologia, para usar a expressão aí do Foucault, dessas ideias no pensamento ocidental. O livro em inglês saiu como From Mandeville to Marx, né? Quer dizer, vamos dizer, de Adam Smith a Marx, né? Ele vai toda essa ideia de liberdade, enfim, ele como francês, sempre pensando que ele é um francês, pensando então outras construções, outras variantes, a britânica, a alemã, a germânica, né? Dessa noção de autonomia, de liberdade, né? E a resposta do Dumont é profundamente pessimista, né? Profundamente pessimista. Eu acho que nisso ele e o Lévi-Strauss concordam, e eu também. Né? Agora, é claro, quer dizer, que o que eu quero dizer é que é evidente, né? Não precisa ser o Foucault para ver que esses modos ocidentais carregam uma herança de violência, né? Agora, eu acho importante a gente
ter uma certa humildade de não nos desvencilhar, quer dizer, são as nossas sociedades que são violentas. Aliás, as próprias, isso a Françoise Héritier já comentava, né, sobre a organização da violência em diversas culturas, né? O próprio canibalismo, a própria guerra ameríndia, não deixa de ter seu conteúdo de violência, né? Eu acho que, enfim, há um certo, como se diz em inglês, um wishful thinking, né? Um desejo de encontrar soluções que talvez sejam mais difíceis do que a gente imagine, né? Então, o elogio do Lévi-Strauss às sociedades ameríndias é justamente por essa capacidade delas de terem construir uma história mais fria, mas não seria necessariamente uma história científica, né? Enfim, acho que eu já tomei bastante tempo na minha resposta. Muito obrigado, professor Marcos Lano. A gente está encaminhando aqui para o encerramento da mesa e do nosso evento. Bom, eu agradeço novamente a participação dos três, da Francine, do Frederico, Marcos, todo mundo que acompanhou, da comissão organizadora. E antes de encerrar, eu vou passar a palavra à Francine. A Francine, como coordenadora aqui do nosso grupo de pesquisa, vou pedir para ela encerrar essa mesa e também o nosso evento. Então, Francine, faça as honras. Obrigada, Tiago. Nossa, eu acho que essa mesa deu tanto a pensar, né, que é difícil falar algo mais interessante ainda do que a gente já tem dito. Eu queria agradecer de novo, né, ao Marcos e ao Frederico pelo debate de hoje, pensando que esse debate é a 10ª mesa do evento, então a gente veio desde historiografia científica, medicina, psicologia, geografia, não vou esquecer de todas as outras, mas é a mesa final que a gente pensou justamente aproveitar esse processo que também as outras mesas fizeram, né, de pensar além ou criticamente ou a quem, não sei, é o melhor jeito de dizer, mas pensar a modernidade de uma perspectiva também da sua perspectiva contraditória, digamos assim, né? Então, acho que a gente conseguiu fazer muito bem isso. Queria agradecer a todos os alunos que tiveram aqui, e não só nessa mesa, mas em todos os eventos, todo o evento, né, que tornaram possível a questão desde o link de presença até os e-mails que a gente manda para as pessoas que se inscreveram e deixar esse universo virtual funcionando. E quero dizer que eu acho que, a partir dessas falas da última mesa, a gente tem aí os desafios de produzir um pensamento perigoso e crítico ao mesmo tempo, sem esquecer a nossa história, né? Para também dialogar com Lano, no sentido de que as ciências humanas têm uma história, né? Além de uma epistemologia, o grupo também é a história das ciências humanas, história e epistemologia das ciências humanas. Então, uma coisa pode ir junto com a outra, né? E elas não são contraditórias, ao contrário, elas permitem, tanto a história quanto a epistemologia, ou a epistemologia e a história, permitem a gente pensar mais, de maneira mais profunda e complexa os problemas do passado e do nosso presente. Queria agradecer mesmo.